noite, meus amigos, feliz ano novo, feliz ano de 2025 e tal e qual como eu tinha prometido, aqui estou eu para dizer, no dia 1 de janeiro, o 11 ideal de jogadores que eu vi jogar com o manto sagrado, com a camisola do Sport Lisboa e Benfica. Mas aviso desde já que vai ser um 11 bastante polémico. Queres ver daquilo que eu estou a falar? Fica para isto. Pois é, meus amigos, ao longo do mês de dezembro, como puderam ver nos shorts do canal, convidei 31 amigos aqui do Terceiro Anel para participarem nesta mini rubrica, onde cada um daria, assim, o seu 11 ideal de jogadores que viram jogar com a camisola do Glorioso. E tal e qual como prometido, no final desses 31 dias sou eu assim chamado à pedra para dizer e justificar porque é que eu escolhi estes 11 guerreiros, estes 11 benfiquistas, estes 11 jogadores que honraram a camisola do Benfica enquanto cá estiveram. Se bem que alguns depois tiveram algumas saídas mais atribuladas do nosso Glorioso. Mas lá está, isto são escolhas a ver em termos futebolísticos e não em termos de caráter. Por isso vamos começar e começamos então pela baliza. Ora, para guarda-redes escolhi Michel Perdomo, que chegou em 1994 do Malines belga, esteve cá 5 temporadas e fez 198 jogos, acabando-se por retirar com o manto sagrado ao peito do mundo do futebol. E acho que para aqueles que o viram jogar, dispensa apresentações, e para aqueles que não o viram, basta dizer que chegou ao Benfica sendo o melhor guarda-redes do mundo, após finalizar o Mundial de 1994 nos Estados Unidos, onde foi eleito o melhor guarda-redes do torneio. E para além disso saiu do Benfica com a alcunha de São Michel, por isso já estavam a ver, era claramente o melhor guarda-redes da sua geração e, na minha opinião, um dos melhores guarda-redes da história do Benfica, mas decididamente o melhor que eu vi jogar. Na posição de guarda-redes não houve assim muita alteração, houve muitas pessoas que escolheram Michel Perdomo e quem não escolheu outros dois atletas, como foi por exemplo o caso dos meus amigos. Em top, ao Black, sem dúvida. Ederson. Ora, e vamos agora então para o setor defensivo e aviso desde já que é uma linha de 4, pois a formação que eu escolhi é um 4-3-3. Ora, para a posição de lateral direito escolhi então Miguel Brito, que chegou no ano 2000, oriundo do Estrela da Amadora. Esteve cá durante 4 temporadas e efetuou 161 jogos, tendo marcado 13 golos e saído com Valência como destino. Não foi um jogador contratado para esta posição e quando olho para o 11 é talvez a posição do 11 onde tenho mais dúvidas. Houve vários bons defesas de direita ao longo dos anos, mas nenhum que me tivesse enchido completamente as medidas. Os meus amigos acabaram por escolher outros, como já iremos ver, mas eu acho que no cômputo geral, sendo que não era o mais brilhante a atacar ou o mais brilhante a defender, acho que foi claramente o defesa direito que mais me entusiasmou e que me deixou bastante pena quando o mesmo abandonou o Benfica. A partir de agora, em cada posição do 11, irei mostrar então 3 opções que os meus amigos escolheram. E vamos ver então quem foram as opções dos participantes aqui nesta rubrica. Nelson Semedo, eu vou-me esquecer de bué da gente. Veloso. Maxi Pereira. E agora vamos então passar à posição de lateral esquerdo. Ora, a lateral esquerdo não tive qualquer dúvida, escolhi então Stefan Schwarz, que chegou em 1990, oriundo do Malmo, esteve cá 4 temporadas e fez 111 jogos, acabando por marcar 10 golos e saindo com destino à Inglaterra para jogar ao serviço do Arsenal, mas acabou por fazer mais tarde carreira em Itália e também em Espanha. Aqui também não tenho muitas dúvidas. A sua polivalência, a sua garra e a sua liderança em campo levam-me a escolher claramente Stefan Schwarz. Não era o mais virtuoso a atacar, como outros que já vamos ver mais à frente, mas a defender, na liderança, no jogo interior e no posicionamento tático, era um jogador exímio. Inclusivamente, quando jogava no meio campo, cumpria à perfeição. Por isso não tenho qualquer dúvida qual foi o melhor lateral esquerdo que eu vi ao serviço do Benfica. No entanto, os meus amigos, uma vez mais, acharam por bem nomear outros jogadores. Léo. Fábio Coentrão. Grimaldo. Vamos passar então agora às posições de defesa central. Ora, o meu defesa central direito e capitão seria então Carlos Moser, que chegou do Flamengo em 1987, esteve cá durante 5 temporadas ao longo de 2 passagens, tendo efetuado 159 partidas e marcando 14 golos. Saiu pela primeira passagem para o Marselha, tendo voltado ao Benfica, jogando assim uma segunda fase no Benfica e tendo saído para os japoneses do Kashima. E o que dizem então de Carlos Moser? Por ele ter dado a braçadeira de capitão do Benfica, isso diz muito. Claramente, Carlos Moser era um defesa central imponente, não era muito forte tecnicamente, mas fisicamente era um portento. Era um jogador alto, era um jogador espadaúdo e era um líder. Era um líder do balneário, era um líder dentro de campo e era alguém que percebeu desde o início a mística do Benfica.
E por isso, não tenho qualquer dúvida que Carlos Moser seria um excelente capitão desta minha equipa e claramente o líder da defesa. Vamos ver então quais foram as opções dos meus amigos. Luizão. Rubem Dias. O António Silva. Ora, para completar esta dupla de centrais, escolhi então o paraguai Carlos Gamarra, que chegou em 1997 oriundo do Internacional, esteve cá há apenas poucos meses, tendo efetuado 17 jogos e marcado apenas um golo, voltando então ao Campeonato Brasileiro para jogar ao serviço do Corinthians. É um facto que foi um jogador que não esteve cá há muito tempo, mas no meu 11 não é o único jogador que esteve cá pouco mais do que 6 meses, mas que me encantou. Pela forma como saía a jogar, pela forma limpa como cortava as bolas e por ser também um líder da defesa. Não era um grande defesa central, ao contrário de Carlos Moser, era um defesa central baixinho, mas que era muito bom no jogo aéreo e fantástico no corte no chão, acabando muitas vezes as partidas com imensas interseções e 0 faltas. Encantou o futebol encarnado, mas infelizmente por motivos económicos não o pudemos segurar. Enfim, outras pessoas que participaram aqui nesta rubrica acharam por bem escolher outros únicos constituintes para esta mesma dupla de centrais, e são então os seguintes. E Ricardo Gomes. Para o David Luiz. Garay. Ora, agora vamos mudar então de setor e vamos para o setor do meio campo e começamos como sempre com o trinco, e aviso já que a minha escolha é bastante polémica. Escolhi então Paulo Sousa, oriundo das camadas jovens do Glorioso, estreou-se em 1987, esteve cá 4 temporadas, efetuando 112 jogos, marcando 2 golos e saindo de forma vergonhosa para o Sporting. É um facto, mas aqui não se trata de uma análise de caráter, e sim de jogadores que eu vi jogar a bola. E digo sempre quando faço as minhas análises do atual Glorioso, que desde Paulo Sousa que eu nunca mais vi um trinco ter a qualidade de passe de Paulo Sousa. Era um jogador que fazia imensas interseções, era um jogador que fazia imensos roubos de bola, mas era um jogador que saía a jogar com uma classe incrível. E só quem viu Paulo Sousa jogar é que sabe daquilo que eu estou a falar. Era um jogador que fazia aberturas de 30, 40 metros, falhando muito poucos passes. Era um jogador que raramente falhava passes decisivos, tinha boas aberturas e era um jogador que aportava muito ao ataque. Não tinha muito golo, era um jogador essencial a defender, mas que sabia monopolizar o jogo do Benfica. E como tal, digo sempre, é o melhor trinco que eu vi de águia ao peito. Mas, no entanto, os meus amigos acharam por bem escolher outras opções. Rabi Garcia. Matic. Acho que o Feiza está muito ligado ao Tetra. Ora, e agora vamos então à posição que gerou mais discordância e onde houve mais opções. E como tal, eu vou dar a minha opção, mas no final vamos ter então 4 opções escolhidas pelos meus amigos. Eu, para box-to-box, escolhi então o russo Vasily Kulkov, que chegou em 1991, oriundo do Spartak de Moscovo, esteve cá durante 3 temporadas, tendo efetuado 77 jogos e marcado 11 golos. E uma vez mais, também não saiu da melhor forma e destinam o nosso rival, acabando por parar no Futebol Clube do Porto. Enfim, não estamos aqui a avaliar os jogadores por como saíram do Benfica e por aquilo que entregaram em campo. E um bocadinho a parte de Schwarz, era um tanque, era o tanque russo. Este jogador era um polivalente, era um jogador semelhante a Arsens nos dias de hoje, era um jogador que podia ocupar várias posições. Podia jogar a trinco, podia jogar a box-to-box, podia jogar a interior esquerdo ou inclusivamente a lateral esquerdo. E cumpria em todos os jogos, em todas as posições. Tem partidas míticas como a de Leverkusen, mas não só, não podemos ficar apenas com Kulkov por esse jogo. Era um jogador com uma terrível capacidade de passe, era um jogador que era bastante forte fisicamente, era um jogador que no 1 para 1 em termos defensivos era implacável e mostrou sempre uma grande garra ao serviço do Benfica. Infelizmente não tinha a melhor cabeça, gostava também da aventura lisboeta e isso, ajudado a que os salários no Benfica nessa altura não eram pagos da melhor forma, acabou por rumar a outras paragens. Infelizmente não deixou muitas saudades quando saiu, mas pela forma como saiu e não por aquilo que entregava em campo. E uma vez mais, os meus amigos escolheram outras opções e aqui por ter havido muitas opções, decidem então dar voz a 4 deles. Box to box, Valdo. Ramires. Mas tem que ser o Enzo Pérez. Enzo Fernandes. E agora vamos então à posição que gerou menos discórdia e foi a posição onde praticamente toda a gente escolheu o mesmo interveniente, à exceção de mim e um par deles que escolheram ou jogadores a jogar fora de posição ou então o mesmo jogador que eu. E estamos a falar da posição do maestro, da posição de número 10. E para número 10 eu escolhi então o nosso maestro Rui Costa, também vindo das camadas jovens, após o empréstimo ao Faf, chega ao Benfica em 1991,
tendo efetuado 5 temporadas em 2 passagens, fez 178 jogos e marcou 28 golos. Na sua primeira passagem saiu para a Fiorentina e mais tarde acabaria por se retirar com a camisola do Benfica. E é assim, eu sei que esta é outra das posições, outra das minhas escolhas que pode gerar controvérsia, mas temos que nos esquecer do que é Rui Costa presidente, Rui Costa dirigente, daquilo que foi Rui Costa jogador, especialmente na primeira passagem. Rui Costa na primeira passagem foi um jogador fantástico, era apelidado do Príncipe da Luz, o maestro, era um jogador incrível que depois acabaria por deixar o seu perfume no futebol italiano, sendo considerado um dos melhores médios do mundo. Não estamos a falar do campeonato italiano, estamos a falar do mundo. Num campeonato onde jogava, por exemplo, jogadores como Pirlo, como Kaká, como Zidane, Rui Costa estava sempre lá, nas escolhas top, para ocupar a posição de número 10. No Benfica encantou em 2 passagens, na primeira passagem também não teve a melhor saída, na segunda passagem acabaria por se retirar como ídolo dos adeptos. E até hoje eu nunca vi um jogador com tanta capacidade de passe, com tanta visão de jogo e tudo englomerado, com tanta garra, bom remate meia distância como via Rui Costa. É pena que não jogou mais anos e no seu prime ao serviço do Benfica, mas aqui não se trata uma vez mais de analisar em quanto tempo teve, mas sim aquilo que me deslumbrou. E para mim o número 10 será sempre Rui Costa, pelo menos até que apareça outro. Como sabem aqui, se tiveram atenção a estes shorts, a maior parte das pessoas escolheu então um único jogador, outro jogador que também me encantou a mim, mas sinceramente quando comparo eu preferiria Rui Costa, mas a maior parte dos meus amigos não preferia. E vou dar então voz a um deles para escolher quem seria o maestro desta outra equipa. Foi, Pablito! Ora, e agora passamos então ao último setor, ao setor ofensivo. Estamos a falar do tridente da frente. E vamos começar, como é evidente, pelo extremo direito, para o qual eu escolhi um jogador do atual plantel, Ángel Di Maria. Chegou na primeira vez em 2007, oriundo do Rosário Central, esteve cá ao longo de 5 temporadas, ainda fazendo parte do plantel, já efetuou 196 jogos, já marcou 46 golos. Um jogador que saiu na primeira passagem para o Real Madrid, tendo depois jogado em Inglaterra e também em Itália, e voltando ao presente ao Benfica. E aqui só vos tenho a dizer isto, era outra das posições que eu tinha alguma dúvida, pois havia 2 ou 3 jogadores que me encantaram imenso e que os meus amigos acabaram por escolher. Mas quando olha tudo aquilo que Di Maria tem feito, especialmente nesta passagem, os seus números são dignos de registro. Ele teve mais golos o ano passado do que nas primeiras 3 temporadas ao serviço do Benfica, só para vocês terem uma noção do impacto dos números de Di Maria. É um facto que o Benfica acabou por não ganhar nenhum título, a não ser uma supertaça, desde Di Maria cá está, mas o seu perfume, o seu impacto no jogo do Benfica é brutal. Agora podemos não ter essa visão, mas daqui a uns anos vamos olhar para trás com muita saudade do astro argentino, de Ángel El Fidel de Di Maria, claramente um dos melhores extremos direitos da história do clube. No entanto, os meus amigos, uma vez mais, preferiram outras opções. Vítor Paneira. Poborski. Talvez Sálvio. Ora, e vamos agora então passar à posição de extremo esquerdo. Extremo esquerdo, eu escolhi então Paulo Futre, que chegou em 1923, oriundo do Atlético de Madrid, esteve cá há poucos meses, tendo efetuado 13 partidas e marcado 5 golos, saindo no final da temporada uma vez mais por problemas financeiros do Benfica, rumo à França, onde jogou ao serviço do Marselha e mais tarde acabou por encantar em Itália e também em destinos de Sua Majestade, ou seja, no Reino Unido. E o que dizer de Paulo Futre? Para Paulo Futre, que só quem não viu aquela final da Taça de 1993 é que não sabe daquilo que eu estou a falar. Paulo Futre era virtuosismo, era uma velocidade estonteante, uma capacidade de drible fantástica. Não jogou muitos jogos ao serviço do Glorioso, mas só a sua apresentação diz tudo. Foi talvez o único jogador que o Benfica contratou no seu prime, no prime da sua carreira, para vir representar o Glorioso. Já tivemos grandes jogadores ao serviço do Benfica, mas a maior parte deles ou vieram numa fase tardia da carreira ou acabaram por explodir no Benfica. E tirando talvez na década de 60, que não tínhamos um jogador de magnitude mundial. Mas mesmo assim, Eusébio, quando chegou ao Benfica, não era um super craque, cresceu no clube, tal e qual como os outros craques da década de 60. Paulo Futre vinha rotulado como o melhor extremo esquerdo do mundo e deslumbrou ao serviço das Águias, mas infelizmente, uma vez mais por problemas financeiros, acabou por não cá ficar. Mas, no entanto, os meus amigos preferiram escolher outros jogadores que estiveram cá há mais tempo. O Chalana. Simão. Nikita.
E agora, para a posição de avançado centro, escolhi então João Vieira Pinto, que chegou em 1992, oriundo de Boa Vista, onde jogou 8 temporadas de águia ao peito, fez 302 jogos e marcou 86 golos. E uma vez mais, tristemente, este grande avançado, este grande ícone, este grande ídolo do Benfica, rumou a um nosso rival. Estamos a falar do Sporting. Uma vez mais, por problemas financeiros, que levou assim à rescisão do contrato desta grande glória por parte do nosso inteligente presidente da altura. Mais uma vez mais, este não é o vídeo para estarmos a falar disso, e sim do menino de ouro da luz, um jogador que encantou e claramente o jogador do meu 11 que jogou mais jogos de águia ao peito. Um jogador único, um ícone das gerações, que continua a passar de geração em geração a palavra que João Pinto era um deus dentro de campo. Era um jogador que fazia tudo bem e a certa altura era João Pinto e mais 10. Independentemente de quem fossem os seus colegas de equipa, era claramente o melhor jogador encarnado, inclusivamente com grandes craques ao seu lado. No entanto, o nosso clube uma vez mais não soube aproveitar a dádiva que Deus lhe deu e poucos títulos ganhou João Vieira Pinto ao serviço dos encarnados. Enfim, é uma pena que tenhamos perdido esta glória sem ganhar assim os troféus que o mesmo merecia. No entanto, os meus colegas acabaram por se dividir essencialmente entre 2 jogadores. No entanto, deixo aqui 3 opções. Eu gostava muito. Mats Magnussen. Oscar Cardoso. O nosso Jonas Pistolas. Ora, e agora então, para recapitular, deixo então o meu 11 seria Michel Perdomo na baliza, Miguel a lateral direito, Chevaz a lateral esquerdo, dupla de centrais composta então por Mozart e Gamarra, depois teríamos Trinco, Paulo Sousa, box-to-box teríamos Kulkov, número 10 Rui Costa, extremo direito teríamos então Di Maria, extremo esquerdo Paulo Futre e ponta de lança ou avançado centro João Vieira Pinto. Este seria o 11 ideal dos jogadores que eu vi jogar de águia ao peito. É assim, sei que é um 11 controverso, sei que tu aí em casa traz outra opinião e desafio-te a deixar aqui nos comentários a tua opinião. Depois eu comentarei todos os 11 e daqui para a frente haverá mais hipóteses de mais pessoas participarem nestas iniciativas do canal, que espero que tenham agradado a todos, quer ao longo do mês, quer com este vídeo. Este vídeo dá-se assim por terminado, espero que tenham gostado, espero que aproveitem um bom ano 2025, que seja um ano cheio de glória e que o nosso Benfica não volte a terminar o ano de prateleiras vazias, que ganhe muitos títulos, que tenha perfume no seu futebol e que encante os milhares de adeptos do Glorioso espalhados pelo mundo. Um bom ano para todos e viva o Benfica!